Senhor presidente, que lamentável discurso do ex-governador, ex-juiz. É impressionante, senhor presidente, como o discurso dele contra, se protegendo do impeachment, ele só não é mais grotesco do que o discurso do Bolsonaro na ONU. De um cinismo, de um deboche, de um desprestígio à Casa Legislativa, como demonstrou durante todo o seu governo. Ele trabalhou muito, senhor presidente, para descaracterizar aquilo que tem de mais fundamental num parlamento como a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é a sua potencialidade de fiscalizar o Poder Executivo. A atribuição dada pela Constituição brasileira. E nesse sentido, senhor presidente, quando o governador, na verdade, o ex-governador, ex-juiz, disse que essa casa se omitiu, na verdade, se omitiu só se foi para corroborar com aqueles que, desde o primeiro momento, se aliaram ao ex-juiz, ex-governador, nessa casa legislativa. Esses que gritam contra o Witzel estava lá no mesmo palanque eleitoral junto com o Bolsonaro, quebrando a placa da Marielle. É importante a gente lembrar esses elementos, senhor presidente, porque parece que sofremos todos de uma amnésia oportunista nesse momento, em que essa casa dá uma resposta importante para a sociedade, dá uma resposta para aquelas e aqueles que perderam entes queridos durante esse processo de pandemia que se alastra no mundo e que o Rio de Janeiro tem os principais dados absurdos. São mais de 17 mil famílias que hoje choram a perda dos seus entes queridos. São mais de 17 mil famílias que não teve acesso ao respirador superfaturado, que não chegou, que o Wilson Witzel comprou com o nosso dinheiro. São essas famílias que não terão reparadas essas perdas, não terão reparadas a possibilidade de sobrevivência diante de uma das maiores tragédias humanitárias colocadas, que é a pandemia, senhor presidente. Então, quando o senhor ex-juiz, ex-governador, fala com desdém ao parlamento, fala deslegitimando todo o processo de construção feita por esse mesmo parlamento, eu não me surpreendo. Pelo contrário, foram diversas vezes que eu falei que esse parlamento era completamente desprestigiado pelo governador do estado, que se diz agora do diálogo. Que diálogo? O que a gente teve desse governo com o seu secretariado foram ameaças a esse parlamento, aqueles e aquelas que já não estavam mais no palco do governador e que ele falou que o seu secretário falou que ia apresentar um dossiê contra deputados e deputadas. E eu acho isso muito simbólico, senhor presidente, e falava antes, quando organizava o meu pensamento com relação ao que representa um governador pedir a cassação de um deputado num evento público, Eu pude, senhor presidente, olhar na história recente do nosso Brasil, assim como o ex-governador, ex-juiz, está fazendo história nesse momento, ao ser empichado, ele também fez história, senhor presidente, impedir pela primeira vez na história da República Brasileira, pedir publicamente a cassação de uma deputada dessa casa, de uma deputada eleita, senhor presidente. A tentativa não só de silenciamento e de interromper uma trajetória que mal começava na política, foi o primeiro ato de perseguição política, foi o primeiro ato de cerceamento do trabalho legislativo
de fiscalizar o Poder Executivo, que foi quando o senhor ex-juiz, ex-governador, pediu a cassação do meu mandato. Pediu não, exigiu. E aqui, senhor presidente, quero falar do quanto que o senhor, na presidência da Alerj, foi firme por não aceitar que o Poder Executivo pudesse mandar e desmandar dentro do Poder Legislativo, como o Wilson Witzel tentou fazer, em especial no episódio de cassação, de possibilidade de cassação no meu mandato. Então, essa casa, com a sua presidência, demonstrou firmeza diante de um ex-juiz, ex-governador autoritário. Então, eu quero reconhecer isso aqui, porque foi importante e relevante. E eu falava naquela época, senhor presidente, hoje é comigo, amanhã ou depois é com qualquer um deputado ou deputada que questionar, que não for omisso a esse governo. Dito e feito, senhor presidente, rapidamente apareceu um dossiê contra todos os deputados da Alerj. Então, é impressionante como se opera por uma lógica antirrepublicana, antidemocrática e que deslegitima o papel do parlamento, senhor presidente. E aí, eu quero deixar aqui a minha indignação também diante de uma fala de um ex-governador, de um ex-juiz que se compara com Jesus Cristo, que tenta, de toda forma, se vitimizar a partir de uma relação completamente autoritária que ele estabeleceu com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a partir de uma relação completamente absurda e de conluio com a extrema-direita, e de conluio com os fascistas que estão no governo federal, que estavam no governo estadual e que a gente vê, né, os seus laços no governo municipal. Então, senhor presidente, o Witzel mente quando ele diz que nunca teve apoio da extrema-direita do Rio de Janeiro. Ele foi eleito pela extrema-direita, ele foi eleito no palco do bolsonarismo e quebrando a placa da Marielle do lado de bolsonaristas. Ele não pode mentir. Eu não permito que ele tente desvirtuar aquilo que é real. Ele não tem base política. A base política dele, oportunisticamente, é a base bolsonarista. É a base da extrema esquerda. É a base dos neofascistas. Precisamos denunciar isso aqui, porque agora ele quer ser Messias, assim como o Bolsonaro. Que absurdo, senhor presidente. Eu acho, senhor presidente, que hoje essa casa deu uma resposta importante para o povo fluminense. Essa casa é reflexo hoje da indignação, é reflexo de toda a revolta que o povo do Rio de Janeiro tem diante da corrupção, tem diante do absurdo e da roubalheira que se colocou a partir da gestão da saúde. Senhor presidente, para concluir, é preciso dizer que o governo do ex-governador, do ex-juiz, foi um governo de morte, foi um governo de barbárie, de medo, de ódio. E hoje, senhor presidente, a gente diz, essa casa diz, que não aceitará a barbárie como método da política, a lógica do medo e a lógica do ódio. Então, senhor presidente, demos uma resposta que a população do Rio de Janeiro esperava que dessemos. Hoje, senhor presidente, é um dia histórico. É um dia histórico, lamentável, mas necessário para a própria democracia e para a vida das pessoas. Viva o Rio de Janeiro e toda a minha solidariedade àqueles e àquelas que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Próximo orador.